se arrependa de acreditar, não se arrependa de ajudar. Por quê, pastor? Porque você é uma fonte, você tem uma fonte, graça sobre graça, graças. Deus está me dizendo que as dores da vida, as mágoas, está fazendo alguém pensar: eu vou ser ruim, eu vou mudar, não vou deixar ninguém fazer isso comigo mais. Não, Nanina, não. O caráter de Cristo está em você. Ame, ajude, perdoe. Isso faz parte da sua natureza. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos selecionados. O primeiro versículo é o versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Versículo 14. Enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo de número 22, por favor. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um livro cuja intenção é apresentar a história dos reis de Israel. Cada rei era um representante de Deus na nação, mas tinha uma outra classe de representação de Deus na terra: os profetas. Quando os reis no palácio se afastavam da missão de conduzir o povo nos caminhos do Senhor, os profetas serviam como instrumentos de Deus para despertar o rei e despertar a nação. Há dois profetas considerados javistas. Javistas porque eles dois se responsabilizaram para trazer o povo de volta a Javé, ou Jeová. Quando, a partir dos comportamentos dos reis, Israel se afastava dos princípios de Deus para eles como nação, os profetas eram a advertência divina para trazer de volta tanto o rei quanto a nação. Mas quando o rei se preocupava apenas em manter-se no seu trono, os profetas se preocupavam para mostrar ao povo que o único trono que não se esvazia é o de Jeová. Quando os reis locais perdiam o temor a Deus, Deus permitia que reis ímpios, gentios, que não faziam parte do povo de Israel, confrontasse Israel, fizesse guerra contra Israel. E agora, cada rei tinha seus deuses. Israel tem o seu Deus, mas se o seu rei está quebrando os princípios da palavra, o juízo de Deus sobre esse rei é permitir que um rei de fora, um rei inimigo, o cerque e o limite. O limite em suas decisões más, lhe assuste, lhe faça resgatar o temor, ou pelo menos o respeito pelos profetas. É um desses momentos que Israel enfrenta no capítulo de número 6.
O versículo 8 diz que o rei da Síria fazia guerra a Israel. Na direção de Deus, ele se estabelece como inimigo daquela nação. E ele tem os seus servos para consultar. O rei de Israel tinha um profeta levantado por Deus em seu tempo para consultar. Os reis inimigos de Israel têm os seus servos para consultar-lhes e dizer os seus planos de guerra. Então ele diz aos servos onde ele estaria, e Eliseu passava ao rei de Israel, onde esse acampamento dos inimigos estaria. Perceba que a preocupação de Eliseu em avisar o rei sobre o estabelecimento do exército inimigo é com a nação de Israel. Quando aquele que deveria se preocupar com seus liderados ou súditos não se preocupava, o profeta assumia o zelo pelo povo. O profeta assumia a preocupação por aquele povo. Eu quero falar com vocês nessa noite, subordinado ao tema, um profeta surpreendente. Eliseu é um profeta surpreendente. Percebamos que o versículo 9 diz: Eliseu é chamado de homem de Deus, envia a mensagem ao rei indicando o local que o estabelecimento do inimigo está, para que o rei evitasse passar por ali. Nesse momento, o versículo 10 diz que o rei de Israel enviou aquele lugar do qual Eliseu lhe havia falado, onde estava o exército inimigo. O rei envia ali alguém para verificar se de fato estava acontecendo o que o profeta havia falado. E quando chegavam lá, de fato, o que Eliseu havia lhe transmitido por revelação divina estava acontecendo. O surpreendente aqui é que o profeta Eliseu, em seu ministério, indica que a história do povo de Deus é verificável. Eu desafio qualquer cientista de religiões, qualquer ateu, qualquer inimigo da igreja, provar para nós qual a religião que se deixa ser verificada como o cristianismo faz. Todo sistema anticristão, todo sistema anticristo se ergue contra o cristianismo. Já somos a religião mais perseguida do mundo. Isso se deve a um fato: somos de verdade. Quando eu digo que somos de verdade, o cristianismo é a única religião que se permite ser pesquisada. Onde eles forem, vão ao Oriente, vão à Europa, pesquisem os avivamentos, os ossos falam, os túmulos falam, as pedras falam, os livros falam. Há um verdadeiro Deus, há um povo escolhido. Avivamentos foram enviados e ainda são enviados por Deus. Eliseu mandava a mensagem para a proteção do exército, para a proteção de Israel. E o rei, sabendo que Eliseu é a representatividade de Deus na terra, ele ainda se propõe a verificar o que o profeta está falando. E de fato, acontecia conforme o profeta estava falando. Nós estamos enfrentando um tempo onde qualquer um quer se estabelecer como profeta e não suportam que suas palavras sejam verificadas. Não suportam ter o seu dom analisado. E Paulo diz que o dom da profecia, primeiro, deve ser usado no contexto de igreja, para edificar, exortar
consolar. Para que a igreja possa ser edificada, exortada, consolada, eu preciso entregar a mensagem no meio dela. Segundo, Paulo diz sobre a profecia que a igreja deve julgá-la. Se a igreja deve julgá-la, o ministério desenvolvido pelo dom da profecia deve ser analisado, claro, pela igreja que lê Bíblia. Então, se você diz ter dom, se você diz ter chamado, mas não aguenta ser perscrutado, analisada, seu ministério é falso. O profeta Eliseu não é semelhante a esses que se aproveitam de sentimentos feridos, abrem lives nas redes sociais e quando leem alguém colocando uma carinha de choro, chama a pessoa pelo nome e já passa o Pix. Não, Eliseu não precisa fazer uma leitura social para entender a dor de quem está diante dele. Eliseu simplesmente manda alguém entregar a mensagem que lhe foi entregue. A gente precisa ter coragem de ser perscrutado. Ah, pastor, mas ninguém tem que olhar para mim, tem que olhar para Jesus. Nada disso. Nós, como igreja do Senhor, somos hoje não um homem como Eliseu. Nós, como a igreja do Senhor, somos a representatividade de Deus na terra. Somos nós quem sustentamos, nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Sendo assim, se o que Eliseu falava tinha que ser verificado, o que a igreja prega, o que os nossos pregadores ensinam, o que os nossos mestres anunciam, o que os nossos profetas, pelo dom de profecia, profetizam, também devem ser julgados pela luz das Escrituras. Jesus deu essa autoridade à igreja. A igreja analisa e se de fato somos verdadeiros na execução do nosso ministério, se provará na história de que não estamos brincando com a verdade. Quando o rei descobria que o que Eliseu falava era a verdade, o rei de Israel evitava passar por aquele caminho. Essa informação chegou no exército do rei da Síria, no versículo 11. O rei da Síria chama seus servos e diz assim: quem dos nossos está ajudando o rei de Israel? Tem um traíra entre nós, tem um X9, tem um traidor, tem alguém daqui do nosso exército ajudando eles lá, para que eles escapem do nosso acampamento. Olha como esse cara se acha. Para eles estarem se dando bem, só se tiver um dos nossos lá. Se isso chega no ouvido do profeta Eliseu, ele diria: quem foi que disse que para nos darmos bem, que para crescermos, que para termos inteligência e sabedoria, precisamos de alguém lá de fora? Quem foi que disse que a gente precisa se submeter a quem não tem nada de Deus para termos estratégias de crescimento e desenvolvimento? Olha a audácia deles. É alguém dos nossos que está ajudando eles. Mas graças a Deus, quando vivemos de verdade, um dos servos, no versículo 12, disse: não, não é ninguém daqui que está falando coisa lá. Tem um profeta lá que até as palavras que tu falas na recâmara de dormir. Sabe aquele momento que o Senhor tranca seu quarto e vai para a cama e começa a balbuciar? Sim, tem um profeta lá. Como é que ele é chamado? Ele é chamado de homem de Deus. É porque ele é de Deus que ele sabe o que só Deus pode revelar. Eliseu é surpreendente porque o Deus dele é surpreendente.
A revelação de Deus para nós hoje está completa nas Escrituras. Eu não estou desprezando o dom de profecia. Eu estou dizendo que a revelação de Deus para a nossa salvação do inimigo da nossa alma, Satanás, pecado imundo, a revelação completa está aqui. Seremos pessoas que surpreendem o inimigo, o sistema mundano, se nós recebemos de Deus a sua palavra. Isso quer dizer que quem se submete ao que Deus fala, como Eliseu se submetia ao que Deus falava, tem um conhecimento a mais do que o mundo pensa que nós temos. O que o mundo tem é astúcia, o que a igreja tem é sabedoria. O que o mundo tem depende das inteligências humanas vista. O que a igreja tem vai além. Por quê? Primeiro, o seu Deus é onisciente. Segundo, a palavra é a palavra da sabedoria. Terceiro, ele nos dá mestres. Quarto, ele nos dá dons de discernimento. Quinto, a palavra nos dá conhecimento. Ou seja, nós temos capacidades espirituais, divinais, que superam a sabedoria que o mundo tem. Tiago disse que a sabedoria do mundo, ela é mundana, humana, demoníaca. A sabedoria da igreja é surpreendente. Isso não é novidade para quem lê Bíblia. Lembra de Faraó precisando de um conselheiro? Quem foi o melhor conselheiro? O Zé, servo de Deus. Lembra de Nabuco precisando de conselheiro? Quem foi o melhor? O Dani, servo de Deus. Lembra de fariseus, saduceus tentando debater com Jesus e perdia todas? Porque ele é a própria sabedoria encarnada. Lembra do apóstolo Paulo, todos os sábados na sinagoga, falando de Cristo Jesus? Ah, irmão, nós precisamos entender isso. Nenhuma serva de Deus, por mais simples, nova que seja, nenhum servo de Deus, por mais simples, novo que seja, deve temer embates com ímpios, quando se trata de teologia, quando se trata de salvação. Eles podem fazer parte da religião que for. Só há um caminho. Só há um livro que é a verdade absoluta. Só há um Deus. Só há um nome que pode salvar. E nós estamos munidos dessa verdade. Pode ser o professor comunistinha. Pode ser o ateu cientista. Você tem a palavra da verdade. Você tem a sabedoria que vem do céu. Rei! Não é ninguém daqui que está influenciando lá, rei. É alguém de lá mesmo, que tem um conhecimento maior, tem uma luz maior, tem uma sabedoria superior. Agora, quando o rei se assusta, quando o rei é surpreendido com a sabedoria que Deus dá a Eliseu, para falar antecipadamente as suas estratégias, olha o que acontece. O rei diz no versículo 13: vai, encontra ele, para que eu mande o exército trazê-lo. Foram saber onde é que Eliseu estava e deram o endereço para o rei. Ele está em Dotã. Versículo 14: o rei da Síria, inimigo do povo de Deus, enviou para lá cavalos. Isso, agora o som está crente. Enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Eu sei que é chato, mas fala após mim, por favor, um grande exército. Agora eu vou perguntar. Obrigado, viu? Não baixe mais não, eu te meto água. O versículo 14 diz que um grande exército veio para prender quem? Diga, Eliseu. Ok, agora, por favor, se puder projetar, projete o versículo de número 8, por favor. Olha o versículo 8. O rei da Síria fazia guerra, consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o quê? O meu acampamento. Contra Israel, ele põe um
Está escrito aí. Contra Israel, ele colocou em algum lugar um acampamento. Volta para o versículo 14. Contra a nação, contra os exércitos, contra o povo de Israel, ele pôs um acampamento. Agora, contra Eliseu, versículo 14, enviou para lá cavalos, carros. Quando a intenção é guerrear contra Israel, monta um acampamento ali que a gente desfaz o exército. Quando a intenção é prender Eliseu, carros, cavalos e um grande exército. Um crente de oração é mais perigoso para o mundo do que uma nação inteira. Sim. A rainha da Inglaterra disse que um crente que orava era mais perigoso do que um exército armado contra a nação dela. Se você descobrisse como é que o inferno nos enxerga quando a gente está de joelho, irmão. Não importa a sua fraqueza, não importa seu passado, não importa seu momento. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. O exército... por causa de um crente que ora. Aleluia, 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 aleluia. Cercou a cidade de Dotã, porque foi informado que Eliseu estava em Dotã, no versículo 13. Então, olha o tamanho da estrutura por causa de um crente de intimidade com Deus. Põe aqui o retorno, ei, põe aqui o retorno, você é do meu tamanho, põe aqui o retorno. Ele baixou de novo. Foi tu não? É o compressor, tu sabe o que é o compressor. Tu pensa que me engana, sonoplasta pensa que engana o pregador. É há 20 anos lidando com sonoplasta, vazinho. Aí... eles cercaram de noite. Diga, de noite. Amanheceu. Eliseu na tenda estava, na tenda ficou. Versículo 15. O moço do homem de Deus, funcionário do profeta, se levantou muito cedo, saiu. Quando ele chega na porta da tenda, ele vê o exército cercando a pequena cidade de Dotã, com cavalos e carros. Olha o desespero do jovem. Ai, meu Senhor, o que faremos? Sabe o que ele está dizendo? É 2 contra o exército. O que faremos? Só tem nós 2 em Dotã. Olha o tamanho desse exército. O que faremos? Ele se responsabiliza com medo. Que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente sabe. Agora, cercado por esse grande exército, o que a gente vai conseguir fazer? Aí Eliseu diz no 16, fica com medo não. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Por que Eliseu já está calmo? O rapaz acabou de ver o exército terrenal e está desesperado. Eliseu, que não vê apenas o que ele vê, mas de um modo surpreendente vê além do que ele vê, está calmo. Como diz aí fora, tá de boa, não temas. Mais são os que estão conosco. Isso aqui é quantidade. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Eliseu percebe que o moço ainda está com medo, Eliseu ora por ele no versículo 17. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eles estão lá na frente da cidade. Ao redor do profeta e do seu moço tem monte. Então ele vê esse monte cheio de cavalos e carros de fogo. O que me chama a atenção
é que Eliseu poderia orar para Deus expulsar o exército. Senhor, destrói. Senhor, manda fogo. Pegar a unção de Elias. Fogo neles, Jeová. Mas Eliseu não ora contra os inimigos. Ora a favor do amigo. Eliseu, por que você não ora para Deus matar os inimigos? Por que tu tem que orar para Deus abrir os olhos de quem está do seu lado? Ele responderia: a minha preocupação maior não é com quem está contra mim. A minha preocupação maior é se quem está comigo tem a mesma visão que eu. Às vezes estamos preocupados com quem estão lá fora. E Deus está dizendo, sua preocupação maior deveria ser em preparar quem está contigo. Porque inimigos contra a igreja sempre haverá. Agora, quem está com você tem que se elevar, tem que subir o nível, irmão. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. Eu não quero a ira do Senhor lá. Eu quero a capacitação do Senhor com quem está aqui. Eliseu, de modo surpreendente, nos ensina que não adianta eu, por exemplo, olhar para esse mundo e querer confrontá-lo sem preparar meus filhos dentro de casa. Não adianta nós olharmos as armas que o mundo está apontando para nós e não capacitarmos os nossos. Do que adianta nos levantarmos contra a ideologia de gênero que quer destruir nossas crianças, mas não aperfeiçoamos a escola dominical para crianças? O que adianta nos levantarmos contra a homossexualidade, a imoralidade, o divórcio lá fora, e aqui dentro não cuidarmos dos casamentos, dos recém-casados, não ensinarmos os solteiros a viverem em santidade? Então Eliseu sabe que o mais importante não é Deus destruir quem vem de lá para cá. O mais importante é Deus instruir quem está do meu lado. Porque inimigos de lá para cá sempre virão. Agora eu é que preciso estar preparado, com pessoas preparadas para lutarem comigo daqui para lá. E o Espírito está dizendo a alguém: cuidado, de tanto pregarmos a verdade, a gente pode perder o amor aqui dentro. Igual a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso confrontava todo apóstolo que vinha de fora. Mas lá dentro Jesus diz: isso eu tenho contra ti. Você perdeu o primeiro amor. Olha o que Jesus diz: a favor de ti eu tenho isso. Você não se deixa enganar pelos falsos. Porque Éfeso pregava a verdade, confrontava quem vinha de fora. Mas aí dentro tem gente fraca e você não está vendo. Tem gente desviando e você não está vendo. Tem gente que o casamento está sendo destruído e a igreja não está vendo. Tem jovem pensando em suicídio e você não está vendo. Então você soube de modo teológico, apologético, confrontar os falsos lá fora, mas dentro você perdeu o amor. É o que Eliseu faz. Ele está em paz e ele ora para que Deus abra os olhos de quem está com ele. Quando o rapaz vê o que Eliseu está vendo, os inimigos vieram, no versículo 18. Desceram a ele. Quando eles estão vindo, Eliseu diz assim: Senhor, eu te peço, fere essas pessoas de cegueira. Agora que ele já abriu os olhos do que está do lado dele, agora o Senhor cega quem está vindo de lá para cá. É assim que a igreja é. Por quê? Porque ela é como Jesus. Jesus, ele é a rocha da nossa salvação, mas ao mesmo tempo, ele é a rocha de tropeço para o mundo.
Não há meio termo. Ou por causa de Cristo vai para o inferno, ou por causa de Cristo vai para o céu. Rejeitando Cristo, inferno. Se firmando em Cristo, céu. Eliseu é surpreendente. O evangelho de Jesus, diz Paulo, é cheiro de morte para o ímpio, mas é cheiro de vida para o que crê. Para o jovem do lado, abre os olhos espirituais, Senhor. E para aqueles que vêm de lá para cá, fecha os olhos físicos, Senhor. A igreja tem essa autoridade quando ela vive o evangelho, quando ela prega o evangelho da verdade. Ela fecha portas e abre portas. Você lembra de Jericó? Jericó, diz o texto, o rei trancou Jericó quando Israel chegou. Só que Israel chega e tranca Jericó. Ficou rodando lá, ó. Ninguém sai, ninguém entra. O rei pensou que era ele que fechava a cidade. A igreja chegou e disse: quem abre e fecha somos nós. Ficou ao redor, ninguém sai, ninguém entra. Teve gente que não entendeu. O Senhor falou para Pedro: eu dou a chave do reino. O que a igreja ligar aqui, tá ligado lá. O que a igreja desligar aqui, tá desligado lá. Alguém tenta tirar onda com a igreja. Eu vim de lá, eu sei dos podres, eu cresci lá, por isso que eu caí fora. Aí vem João, 1 Epístola, capítulo 2, e escreve assim: saíram de nós porque não eram de nós. Para esse tipo de gente, a igreja fecha. Porque ela recebeu a chave. Ela tem a palavra do juízo. Ela tem a palavra da graça. Enquanto ela prega o evangelho. Não adianta você querendo ou não. Por isso que o ministério de Eliseu é surpreendente. Ele tem a intimidade com Deus para abrir os olhos de quem está aqui e fechar os olhos de quem vem contra. Aí eu te pergunto, de que lado tu quer ficar? Se é aqui com a igreja ou é de lá para cá com a igreja? Pode ser quem for, pode ser o que for. O Egito empobreceu, a sabedoria da prosperidade estava com José. A Babilônia, na Babilônia, Nabucodonosor tinha o governo, Daniel tinha autoridade. Roma se ergueu, caiu. Cristo, perseguido por Roma, gerou a igreja perseguida por Roma. O Coliseu é só museu. Olha a igreja aqui. De que lado você vai ficar? Facebook serpenteando, jogando veneno de mágoa contra a igreja? YouTube com a síndrome do Messias? Sair de lá, me escute que eu tenho a solução. Fala mal da igreja, critica a igreja, despreza a igreja. Não adianta. Se vier de lá para cá, a igreja tem a autoridade para cegar. A igreja tem a autoridade para te tirar do caminho da paz. Porque quem é contra a noiva de Deus, não adianta, não vai ter paz. Pode até disfarçar, mas não vai ter paz. Para quem vem de lá para cá, fere, Senhor, de cegueira. Para quem está aqui, abre os olhos, Senhor. Quando o Senhor os feriu de cegueira, Eliseu foi lá e disse: venham comigo que eu vou guiar vocês até o lugar que vocês devem ir. Aí, estão indo, todo mundo seguindo o profeta. O perseguido agora é líder dos perseguidores. Vem! À direita, à esquerda, vem! E eles estão seguindo o profeta.
quando entram em Samaria, que faz parte do governo de Deus em Israel, quando todos eles estão dentro da cidade, aí Eliseu diz: abre os olhos, Senhor, deles. A igreja tem essa incumbência de Eliseu, essa autoridade. Eu não estou falando eu não estou falando o pastor, estou falando a igreja é o sacerdócio real. A igreja é a representante legal de Deus na terra. Fecha os olhos, Senhor. Fechou. Abre os olhos, Senhor. Abriu. Quando eles abrem os olhos, estão dentro da cidade de Samaria. E o exército de Samaria, espada na mão, olhando para um lado para o outro. Frito estou. Vai fazer o quê? Todo mundo armado. De repente o rei de Israel se empolga. O rei que Eliseu dizia: não passa por ali, não passa por ali. Quando ele percebe que os soldados estão dentro da cidade, o rei diz assim: matar, profeta, espada, arrancar a cabeça, posso feri-los? Vou matá-los. Eu acabei de dizer que do mesmo modo de Nabucodonosor, assim está o rei de Israel. Ele tem o governo, mas ele não tem autoridade. Olha do que ele chama o profeta: feri-los-ei, meu pai. E Eliseu diz assim: você mataria ou feriria aqueles que você toma como prisioneiro com tua espada e com teu arco? Não! Se você não mata quem você traz pela espada e pelo arco, como é que eu vou matar aqueles que Deus traz? Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, fecha os olhos. Como que sem arma, sem espada, eu os conduzir aqui para matá-los? Não! O que a gente vai fazer? Nós vamos dar comida para eles. A gente vai matar a fome deles. Por quê? Os bichinhos estão com fome. É surpreendente o ministério do profeta Eliseu. Porque Elias, quando ele encontrava os inimigos, ele mandava descer fogo do céu. Ele pegou a espada e Elias, matou os profetas de Baal. Agora, Eliseu está apontando para a graça que a igreja vive. São inimigos, foram prender Eliseu. E Eliseu agora diz: eu vou dar comida para vocês. Tu não é o profeta que o rei da Síria nos mandou prender? Sim. E o que você vai fazer com a gente? Você viu um banquete, diz o texto, versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram e beberam. Assim é a igreja, irmão. Assim é o povo de Deus. O povo que oferece graça para aqueles que Deus entrega à sua condução. Entenda que eu estou caminhando para a conclusão. Em Samaria comeram e beberam. Aquele coral mais uma vez, eu começo e você conclui. Em Samaria. É para concluir, não é repetir? Vou falar a frase, eu começo e você conclui. Deixa eu falar primeiro. Em Samaria comeram e beberam. Eu começo e você conclui. Em Samaria. Eliseu disse: comam, bebam e voltem para o Senhor de vocês, que é o rei de vocês, que vos mandou me prender. Voltaram. Aleluia, paz, que bênção, paz. Versículo 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou seu exército, subiu e cercou Samaria. Quando cercou Samaria, houve grande fome cercaram que uma cabeça de um jumento era 80 peças de prata. Esterco de pomba, 5 peças de prata. Quem quisesse comer, deveria comer esterco de pombas e cabeça de jumento. A igreja enfrenta isso. Em Samaria foram alimentados. Em Samaria foram sustentados. Em Samaria foram zelados, protegidos, fortalecidos. Mas agora eles vêm, cercam Samaria e geram fome. Você quer mesmo fazer a obra de Deus? Você quer mesmo fazer parte da igreja?
Então se prepare para a ingratidão. Se prepare, porque você vai dar amor e muitos vão devolver o ódio. Você vai oferecer a paz e muitos vão querer a guerra. Na viagem eu comentava com o pastor Adil que a igreja é assim, ela é ferida pelo mundo, mas ela gera cura para quem vem de lá para cá. A igreja, a cidade que deu pão e água, agora passa fome, porque aqueles a quem ela alimentou, cercou e disse: ninguém entra, ninguém sai para comprar nada, nem gerar nada. Ao ponto de uma mulher olhar para outra e falar assim: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. A mãe aceitou. O rei estava passando em cima do muro, chegou o dia de comer o filho da outra. E a outra disse: eu não vou dar o meu filho, não. Esse é o mundo que nós vivemos. Ela olhou para o rei e disse: rei, essa mulher me chamou para comermos o meu filho, eu aceitei. E agora, rei, ela não quer me deixar comer com ela o filho dela. Ela escondeu o filho dela, rei. Aí o rei de Israel olhou para ela e falou assim: que tenho eu contigo? Se o Senhor não te ajuda, como que eu vou te ajudar? Versículo 27, olha a palavra do rei, meu Deus. Eu estou falando desde o início da mensagem que ele é o representante de Deus. Mas como ele se afastou da palavra, ele não tem uma mensagem de consolo, ele não tem sabedoria que o profeta tem. Agora, olha que coisa surpreendente. Quando ele percebe a situação das mulheres, olha o que ele diz no versículo de número 31. Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre ele hoje. O que é que Eliseu tem a ver? Eu digo. Sabe o que é que o rei rapidamente pensou? Bíblia, ele não pensa rápido, não. Sabedoria que vem de Deus, ele não pensa rápido, não. Só que ele botou o seguinte na cabeça: quando esse exército estava aqui dentro e eu queria matar, Eliseu disse o quê? Mata não. Dá comida. E agora, o exército que ele me disse para não matar, está vindo contra mim. E está gerando fome na terra que deu comida para eles. Ah, irmão, quantas vezes alguém vai lhe dizer: perdoa não. Perdoa não, amiga. Perdoa não, amigo. Olha, eu ia para cima, eu não deixava passar. E depois, quando a ingratidão vem, quando o outro não sabe amar, quando a outra não sabe amar, alguém diz: eu te avisei, agora a culpa é sua. A culpa é de Eliseu e eu vou arrancar a cabeça dele. Não! Se arrependa de ter amado. Não se arrependa de ter perdoado. Quem traiu é Saul, quem perdoou é Davi. Quem traiu são os irmãos, quem perdoou, olha o nível, é José. Quem traiu é Judas, quem perdoa tem o caráter de Jesus. Ai, irmão, não se arrependa de amar. Não se arrependa de acreditar. Não se arrependa de ajudar. Por quê, pastor? Porque você é uma fonte. Você tem uma fonte. Graça sobre graça. Graças. Deus está me dizendo que as dores da vida, as mágoas, está fazendo alguém pensar: eu vou ser ruim, eu vou mudar, não vou deixar ninguém fazer isso comigo mais. Não, Nanina, não. O caráter de Cristo está em você. Ame, ajude, perdoe. Isso faz parte da sua natureza. Você é salva, você é cheia do Espírito da graça. E Deus está dizendo: você pode não entender agora, mas o que o Senhor falou para a sua igreja perseguida, o Senhor ainda fala para essa igreja: eles virão, se prostrarão aos seus pés e vão reconhecer que eu te amo. Eles virão, se prostrarão aos seus pés e reconhecerão que eu te amo.
vou matar Eliseu. Ele está em cima do muro dizendo que vai matar Eliseu. No versículo 32, Eliseu está em casa, conversando com os líderes da nação. Aí o rei, no versículo 31, diz: vou matar Eliseu. Bora, capitão, pega a espada, vai na frente que eu te sigo. O rei disse: vou matar Eliseu, vou arrancar a cabeça dele. Eliseu está em casa com os anciãos, os líderes. Ancião ali é líderes, os cabeças das tribos de Israel. Quando ele está vindo, Eliseu fala assim: ó, o meu assassino está chegando. Eliseu estava vivo ou morto? Eliseu tinha sido assassinado? E por que ele chamou o rei de assassino? Suas palavras revelam seu caráter. A Bíblia não separa palavras de caráter. Santifica seu coração. Encha seu coração da palavra. Peça para o Senhor tocar teus lábios com brasa viva do altar. Pede para Deus colocar freio na tua boca. O rei não tinha arrancado a cabeça de Eliseu, ele só tinha falado. Deus revelou para Eliseu: teu assassino está vindo. Mas pastor, ele nem matou, então ele não é o assassino. Ele tem ódio de Eliseu. E na primeira epístola de João, ele escreveu que quem odeia seu irmão é assassino. Então o que a gente diz? Lugar de bandido é na cadeia. E lugar de assassino, Apocalipse diz que é no inferno. Tá chegando o meu homicida. Tá chegando o meu assassino. Aí Eliseu fala assim, ó, fechem a porta. E se ele forçar, eu estou encerrando, é sério. E se ele forçar, empurra a porta para cima dele. Peraí, irmão, peraí. Eliseu, oi, tu não acabou de ver um exército de cavalos e carros de fogo ali? Vi. E agora tu tem que fechar a porta? Sim. Lá tinha anjo, aqui não tem. Ou tu vai me dizer que eu tenho meu anjo? Tu é espírita, irmão? Meu anjo tem a minha cara. Deve ser feio. Para de inventar coisa. O mesmo profeta que viu um exército de cavalos e carros de fogo, agora ele não está vendo. Como ele não está vendo? Fé não anula prudência. Fecha a porta. Não deixa entrar. Empurra a porta. Deus guarda. Mas você tem que ter prudência. Esse profeta é surpreendente. Aí o rei chega. Vou fazer uma brincadeira aqui só para quem estuda teologia que vai entender. Quando o rei chega, versículo de número 33, ele estava ainda falando, o mensageiro desceu a ele, o mensageiro do rei, e disse o rei grita na porta do profeta: eis que esse mal vem do Senhor. O rei virou calvinista, irmão. Eis que esse mal vem do Senhor. O que você quer esperar mais do Senhor, Eliseu? Eliseu, o que você vai continuar esperando de seu Deus? Olha o mal que ele trouxe para nós. Você ainda espera o que desse Deus? Aí Eliseu diz assim: amanhã vai ter farinha por um ciclo e cevada, 2 medidas de cevada por um ciclo. Resumindo, vai ter comida barata demais para nós aqui, rei. Aí o capitão do exército falou assim: se Deus abrir janela no céu, isso não acontece. Aí o mesmo que profetizou comida, falou assim: tu vai ver, só não vai comer. Lembra que o exército dos ingratos que encheram o bucho com a comida de Samaria está lá fora, gerando fome dentro de Samaria. Aí o rei está com raiva de Eliseu porque a fome está dentro de Samaria. E quem está gerando a fome dentro de Samaria? Os que encheram o bucho dentro de Samaria. Aí agora Eliseu diz: vai ter comida de sobra aqui amanhã. E a economia de Samaria vai se elevar, rei.
De repente, quando Eliseu está conversando com o rei aqui, 4 leprosos, capítulo 7, versículo 3, olhou um para o outro e disse assim: se a gente ficar aqui, a gente morre de lepra, não é? É, e de fome também. É verdade. Então, bora fazer o seguinte, já que a gente vai morrer comendo ou não, vamos lá para o exército dos sírios. Se eles não nos deixarem viver, lá tem comida. Leproso, mas de bucho cheio. Que tal? É verdade, boa ideia, mano. Bora lá. Aí, irmão, 4 leprosos. Dedos, pés, mãos, tudo se desmanchando, se desfazendo. Andando bem devagarzinho, é sério. Andando bem devagar para chegar lá no acampamento. Mas enquanto eles dão passos de doentes... Enquanto eles dão passos de doentes, versículo 6, enquanto eles dão passos de doentes, Deus fez ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros, cavalos e um grande exército, meu Deus! Aleluia! Eram só 4 leprosos indo para lá, mas Deus os fez ouvir como se fossem muitos exércitos. De novo. Olha a mentalidade de quem não nasceu de novo. Olha, o rei de Israel alugou os exércitos dos heteus e dos egípcios. De novo eles estão dizendo que Israel está precisando de gente estranha. Mas a gente não precisa. Se não tiver profeta por nós, tem os fracos que não desistem de Deus, mas ainda ouvem Deus e representam a nós. Os fraquinhos estão andando devagar e Deus está ouvindo eles ouvir. Deus está fazendo eles ouvir. O que está acontecendo? Olha o tamanho desse exército. Bora vazar daqui, bora, deixa a arma, deixa a comida, deixa a roupa, e foram embora, foi todo mundo embora. Aleluia, 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 aleluia. Não se arrependa de ter amado. Aí os leprosos chegam, quando os leprosos chegam, oi, oi, oi. Olá. Não tem ninguém aqui. Bora entrar. Irmãos, quando entraram no acampamento daqueles camaradas, o texto diz no versículo 8. Chegando os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam. Tomaram dali prata, ouro, vestes e foram, se esconderam. Vai que eles chegam, né? Voltaram e entraram em outra tenda. Tomaram alguma coisa e a esconderam. Aí um olhou para o outro e falou assim: isso está errado. O que, mano, que tá errado? A gente comer as coisas deles? Não, eles comeram lá em Samaria, lembra? O que tá errado? A gente ficar calado. Vamos e anunciemos a vitória. Vieram e bradaram aos porteiros da cidade. Ei! Pois não! Tem comida. Foram lá e falaram para o rei. Olha o rei. Oh, meu Deus do céu, esse rei. Rei, os leprosos foram lá e disseram que tem comida, muita comida. Um monte de comida. Aí o rei disse: nós temos 5 cavalos, pega 2 e manda verificar se não é uma emboscada. Pegaram os 2 cavalos, verificaram e voltaram. Rei, não tem ninguém, mas tem muita. Tem muita comida? Tem. Aí o rei olhou para o capitão do exército. Fica na porta aí, para organizar o negócio. Chá comigo, rei. Quando ele ficou na porta, que o povo ouviu que tinha comida, o povo atropelou o camarada. Passou por cima do camarada. Versículo do número 17. O rei colocou na porta o capitão em cuja mão se encostava e o povo o atropelou na porta. Ele morreu como o homem de Deus falou. Você vai ver, só não vai. Se a igreja crê, creia.
Se a igreja abraçou a causa, abrace a causa. Aí todo mundo comeu. A comida voltou. Muita comida. Eu não entendi, pastor. Teve muita comida. Deus, o que Deus está fazendo aqui? Deus fez o exército devolver. Quem está no controle de todas as coisas? Vou perguntar para ver se a galerinha responde. Quem está no controle de todas as coisas? Eliseu disse, vão para o seu senhor. Já comeram, já. Vão para o seu senhor e não volta mais. Foram, chegaram lá, não volta mais. Ninguém pediu comida para eles. Bora lá lutar contra eles. Bora. Só que lá dentre eles, alguém disse, bora levar comida. E muita comida. Por quê? Porque vamos ficar lá muitos dias. Mas do céu Deus estava dizendo, não, essa comida não é para vocês. Vocês vão devolver o que vocês receberam. Ai, Senhor. Foi só por isso que o exército veio. Por quê, pastor? O exército veio, não guerreou, fugiu e deixou o que lá? Pode falar algo para alguém? Diga, Deus não fica devendo nada a ninguém. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão. Não vai faltar. Se ficou com menos, porque você cuidou de alguém, Deus vai trazer tudo em dobro de volta. Vai providenciar. Se você cuidou, se você amou, se você zelou, o Espírito encheu meu coração com essa palavra. Deus traz restituição, Deus traz a prosperidade, Deus traz a providência. Para quê, pastor? Para você continuar cuidando. Fica em pé.